Vamos orar com a irmã Inara, louvando ao Senhor, porque Ele nos permite reunirmos-nos aqui e dele recebermos instrução e ao mesmo tempo possibilitando-nos o acesso livre à sua presença em culto. Vamos orar com a nossa irmã. Senhor Deus de amor, Pai de misericórdia, nós só temos a Te agradecer, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Amém. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, ó Pai. E quão maravilhoso é fazer parte do Teu corpo, Senhor. Quão maravilhoso é conhecer a Tua verdade por meio da Tua palavra, Senhor. É verdade, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma manhã na Tua casa. Amém. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu nos escolheste, Senhor, antes da formação do mundo. O Senhor nos escolheste para fazer parte desse corpo espalhado sobre a face da terra. Nessa manhã eu quero te pedir que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, como sempre estás. Que o Senhor possa falar conosco através do Teu servo, do pastor Maurício. Usa o Senhor como sempre o Senhor tem usado. E que o Teu Espírito Santo possa falar cada vez mais aos nossos corações, dia após dia. Amém. Nós Te louvamos e com tudo nós só temos a Te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Irmãos, eu esqueci de dar uma informação à igreja na hora dos anúncios e gostaria da atenção de vocês para ela. Nosso irmão Diácono Caio nos mandou uma mensagem na sexta-feira, alguns estão sabendo, a irmã dele, Manuela, e os irmãos devem saber quem é, de vez em quando, senta bem aqui, mais ou menos onde está a dona Isabel, ali onde está o casal de Jacobina. Estava grávida de gêmeos, 6 meses, e na sexta-feira uma das crianças faleceu no útero e ela precisou ser internada e então foi tirada esta criança e ontem ocorreu a cirurgia para retirar a segunda, que está numa incubadora, está tudo bem lá com eles até então orem. Eu coloquei no boletim, mas não havia colocado a informação de que a outra criança, Ana é o nome dela, foi retirada com vida e está no hospital português. Tanto a Manuela quanto a pequenina estão em cuidados. Vamos orar, porque é uma criança prematura, né, vinda de um trauma já no nascimento, com uma necessidade de ser tirada. Então os irmãos orem por Manuela e por Silas, os pais, e pela pequena Ana, bem como pela família do Diácono Caio, tá bom? Momento da igreja orar e que o Senhor abençoe e que a Ana cresça forte, apesar de ter nascido prematura, tá bom? Eu tenho um irmão prematuro, ele é mais forte do que eu. Eu peso 60 quilos, ele pesa 105. Então, se Deus cuidar, vai até longe, né? Então, vamos orar pela Ana e por Manuela, por uma boa recuperação. Queridos, nós estamos nesse mês tratando o tema perseverança da santificação. É o tema do ano, é sobre a perseverança, e no mês de julho foi escolhido sobre a santificação. Além dos editoriais do boletim, nós estamos sempre aos domingos pela manhã fazendo uma abordagem reflexiva a respeito do assunto em alguma área que diz respeito à santificação ou à santidade. E eu convido você para abrir a sua Bíblia mais uma vez. Na semana passada vimos lá em Hebreus capítulo 12, hoje eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 13, e nós vamos ler apenas o versículo 12, e mesmo assentados como vocês se encontram, e com toda a reverência, ouçam e acompanhem a leitura, e depois permaneça com a Bíblia aberta, porque vamos usar o texto sagrado, como sempre fazemos, para pontuar algumas coisas, extrair algumas lições e fazer a nossa aplicação. Hebreus 13, verso 12, nos diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Amém. Falar no livro de Hebreus é falar sobre exortação, é trabalhar a ideia de que é um livro que chama os crentes judeus que estavam um tanto quanto desanimados a entenderem algumas verdades.
E todo o livro de Hebreu trabalha a ideia da pessoa de Jesus. Nos capítulos iniciais, desde a definição que existe no capítulo 1, dizendo que ele é a expressão exata do ser de Deus, e que Deus havia falado aos pais anteriormente pelos profetas, e de muitas outras maneiras, naquele preciso tempo dos hebreus, judeus convertidos ao cristianismo, estava falando a eles por meio de Jesus, que expressava Deus de maneira plena, era o próprio Deus, tendo em mente a mesma ideia que João teve ao escrever o seu evangelho, quando disse que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a ideia do escritor sagrado aos Hebreus, desde o início, é mostrar que Jesus é superior a qualquer coisa, inclusive ao sumo sacerdote, aqueles que ministravam antigamente. Ele aborda então na segunda parte do livro sobre esta verdade, sobre o sacerdócio de Jesus, que é superior ao sacerdócio que antigamente era praticado, e é um sacerdócio pleno, eficaz, e que de uma vez por todas Jesus não só oficiou o sacrifício como sacerdote, como ele próprio foi o seu sacrifício, do próprio ofício dele como sacerdote, para que pudesse alcançar os que pertencem a Deus. E no capítulo de número 10 em diante, o escritor sagrado trabalha a ideia de que a fé, ela é fortalecida em todos os tempos, inclusive nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia. Inclusive, a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo número 13, no versículo número 7, quando fala do amor, que é o dom supremo, e que é o caminho que devemos seguir, o caminho excelente que devemos prosseguir, diz lá que o amor tudo sofre. Interessante que começa com sofrimento, né? O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. E a ideia de sofrimento, ela está nas páginas da Bíblia. Ela faz parte da natureza humana. E mesmo nos momentos difíceis da nossa caminhada e da nossa jornada, nós precisamos entender que o Senhor está conosco. E Ele é a nossa cobertura, Ele é a nossa segurança. Porque a palavra que aparece para sofrimento, ela tem alguns significados. E é interessante que lá em 1 Coríntios 13, 7, sofrimento significa cobertura, telhado. A ideia do Pátimos, que João sofreu lá na ilha, quando exilado por causa do amor ao evangelho, por pregar o evangelho, mas Deus não o abandonou, pelo contrário, ali ele teve uma visão gloriosa dos céus, da pessoa bendita do Filho de Deus, e foi confortado no seu sofrimento. Então, a carta aos Hebreus é uma exortação para que a gente não deixe de entender que a santidade de Deus para nós, ela também está sob o momento de sofrimento, quando o Senhor, sob a nossa vida, nos protege, nos ampara, nos dá segurança. Depois, a carta aos Hebreus, ela nos chama a uma perseverança, e o capítulo 12 nos diz isso, para olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que não desmaiemos em nossa caminhada, não fatiguemos em nossa jornada, não desfaleçamos em nossa vida. É olhar para Jesus, é fixar os olhos na pessoa bendita de Jesus. E somente então, depois dessa chamada de atenção exortativa que o escritor sagrado aos Hebreus faz, é que ele começa a pontuar algumas coisas que são para a vida cristã, como virtudes, como princípios, como conceitos e como práticas. Até porque o cristianismo, ele é prático. E os restantes dos textos de Hebreus, especialmente o capítulo 12 e o capítulo 13, é uma chamada à vida prática cristã. Começa falando de olhar para Jesus firmemente, de se desembaraçar de todo o peso do pecado que nos assedia constantemente, de considerar atentamente o que Ele fez por nós,
fazendo com que o escritor sagrado, fazendo com que os crentes judeus convertidos ao cristianismo se lembrassem do que ele disse sobre a superioridade de Cristo e buscarmos a pureza de vida, não sermos como Esaú, que foi o que pregamos a semana passada, que por um repasso vendeu o seu direito de primogenitura e mesmo buscando arrependimento posteriormente, depois, não encontrou, com lágrimas chorou, mas não encontrou arrependimento. E não guardarmos no coração mágoa, ressentimento, amargura, porque isso contamina não só a nós, como contamina a outros. E aí, dentro disso, ele traz algumas recomendações que são, depois destas, deveres sociais. Olha o contexto aí, no capítulo número 12, como é que aparece o texto sagrado? Primeiro, exortação à pureza e à paz. Segundo, um contraste entre Sinai e Sião, mostrando que o tempo das... Que maravilha, não me incomoda isso, viu? Pode ficar tranquilo que a mim não me incomoda. Fiquem tranquilos e não se aperreiem, concentrem-se. A ideia que temos de Sinai é da lei. A ideia de Sião é a nova habitação. A lei nós não conseguimos cumprir, Cristo cumpriu por nós. E a cidade elevada para a qual nós buscamos, para onde nós estamos indo, e para onde devemos colocar e mirar o nosso olhar e esperar a nossa vida, é a Sião, é a Nova Jerusalém, é a cidade santa, onde só entrarão os que foram santificados, os que foram separados, os que foram colocados por Deus. Olha o versículo número 22, por favor. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Hebreus 12, 22. A Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, a rolada dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que falava o próprio Abel. Glória a Deus por isso. Olha a introdução que o escritor sagrado está dando para os nossos deveres sociais, nossos deveres cristãos aqui, neste mundo, é pensar no que é celestial. Se a gente não fizer isso, queridos, nós vamos ser um bom cidadão, como muitos que não temem a Deus o são. Nós vamos ser pessoas até elogiáveis e admiráveis aqui, como muitos que não são crentes o são. A ideia aqui não é de sermos pessoas que têm um bom exemplo, não. A ideia é de sermos pessoas que entendem sua falibilidade, sua fragilidade, mas que em Cristo Jesus sabem que podem cumprir cabalmente os deveres que lhe foram entregues para uma vida de santificação. Por isso que o versículo que nós lemos nesta manhã, o de número 12, aponta para Jesus, dizendo que ele veio para santificar o povo, com o seu próprio sangue, sofreu fora da porta, sofreu do lado de fora da cidade, lá no Gólgota, no Monte do Calvário, entregou a sua vida por nós. Então, meu irmão, minha irmã, indo para o nosso comentário e depois a nossa aplicação, o contexto da carta aos Hebreus é um contexto de perseverança, da firme determinação de seguir em frente, de prosseguir, de perseguir esse novo estado, para sermos da Nova Jerusalém, cidadãos dos céus, como lemos ainda há pouco em o Salmo 15. O livro dos Hebreus, portanto, é uma exortação prática para a vida cristã que agrada a Deus. E aí a gente tem que se perguntar, como eu tenho vivido a minha vida como um crente em Cristo Jesus? Observe aí o capítulo 13, olha aí comigo, por favor, versículo 1 a 6.
deveres sociais. Há deveres pelos quais eu tenho que cumprir. Quem estudou direito sabe que o direito é a ciência do dever ser. O direito é aquilo que deve ser, nem sempre é. Por isso entra o advogado para tentar achar uma aplicação que seja favorável ao cidadão de alguma lei. Porque, em regra, não se consegue ser o que deve ser. Mas, espiritualmente, não é o dever ser. Espiritualmente, o dever ser significa eu preciso ser. Não tem opção. Não há brecha na palavra de Deus para me possibilitar ser outra coisa que não aquilo que Ele quer que eu seja. Não há outra interpretação que vá se amoldar e se ajustar à minha necessidade. Não, eu devo ser deste jeito, como o Senhor me chama a ser como cristão. Agora veja só, dos versículos 7 a 17, de onde tiramos o versículo número 12 nesta manhã, e vamos aplicar já já, fala dos deveres que são o quê? Espirituais. Deveres espirituais. E esses deveres espirituais, alista-se aí algumas coisas que vamos pontuar para vocês, como aspecto pelo qual o Senhor santificou, separou para Ele, pelo qual o valor da aspersão do sangue de Jesus tem que fazer diferença em nossa vida. E por fim, o escritor sagrado termina no capítulo 13, dando algumas recomendações pessoais, como se ele tivesse terminando, concluindo tudo o que ele havia dito, dizendo: olha, isso aí é um dever, é uma obrigação, é um cumprimento que vocês, cada um individualmente, precisa exercer. E o Deus de paz, versículo 20, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, novamente ele fala de Jesus, nosso Senhor. Observe que no capítulo 1 ele começa falando de Jesus, a expressão exata do ser de Deus. No capítulo 5 ele fala do sacrifício de Jesus, do seu choro nos dias da sua carne. No capítulo 8 e 9 ele fala da superioridade do sacerdócio de Jesus em relação aos outros sacerdotes. No capítulo 9 7 ele fala de Jesus, a âncora da nossa salvação. No capítulo 10 ele diz que se não estivermos sobre essa expectação de Jesus, será horrível cair nas mãos do Deus vivo. No capítulo 11, ele traz o exemplo de heróis da fé, que antes mesmo de Cristo ter vindo, olhavam e esperavam aquele que viria. No capítulo 12, ele diz: olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E ele termina falando de Jesus. Esse que é o que santificou com o seu próprio sangue na sua obra, fora da porta, fora do arraial, para nos santificar para Deus, é aquele que nos vai fazer, como grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, versículo 20, nos aperfeiçoar, vai fazer com que a gente possa cumprir a vontade dEle, vai operar em nós aquilo que é agradável, aquilo que faz com que Deus sinta prazer. A ideia de agradável aqui, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, traduz a ideia de cheiro. Você se agrada de cheiro ruim? Aí a Limpurbe entra aqui com aquele Mercedão, aí para junto aos prédios, para se tirar lá os dejetos que foram jogados no lixo. E você sabe quando o caminhão da Limpurbe entrou aqui do bairro, porque fica um cheiro dentro da rua aqui do Resgate insuportável. E quem vai na Panilha comprar pão, na hora que o caminhão para ali, naquele condomínio em frente à Panilha,
é melhor não ir, porque você não vai conseguir passar ali. Se estiver dirigindo atrás de um caminhão daquele, misericórdia, se o carro não tiver ar-condicionado, você vai sofrer. Não é agradável. Cheiro ruim. Até perfume. Às vezes não é agradável se ele for colocado demais. Débora ontem no carro disse: não estou me sentindo bem. O que foi, minha filha? Está sentindo alguma coisa? Não é essa mistura de perfume, cada um mais forte do que o outro, eu estou aqui mal. Eu tive que abrir os vidros do carro. Aí quando chegou lá na recepção, agora está tudo bem. 4 pessoas no carro, cada um com um tipo de perfume, misericórdia. Já pensou? Carro fechado. Nem o perfume, se for demais, agrada. O que o escritor sagrado está dizendo aqui, que o Senhor Jesus está nos aperfeiçoando para que nós possamos ser agradáveis a Deus. O cheiro da nossa pessoa em Cristo Jesus e sua obra aplicada a nós, aspergir o seu sangue em nós, tem que agradar a Deus. E como é que ele vai se agradar? Como é que nós vamos exalar esse bom perfume que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, que somos o bom perfume de Cristo? No cumprimento dos nossos deveres sociais e espirituais. Seguindo a recomendação da instrução bíblica, olhando para Jesus e buscando consagrar-se por causa de Jesus, que para santificar o povo, a mim e a você, com o seu próprio sangue, por ele, pelo seu próprio sangue, sofreu fora do arraial. Foi a nossa cobertura para que pudéssemos ser aceitos por Deus. Então, quais são esses deveres? Em que eu devo pensar? E aí eu vou terminar a minha reflexão nesta manhã, nesses minutos finais, falando deles. Capítulo 13, queridos, é uma reflexão que integra toda a mensagem do livro. É como se fosse o escritor sagrado dizendo: olha, tudo que eu falei até agora está resumido aqui. John MacArthur, comentando essa porção do capítulo 13, ele diz assim: tudo que nós precisamos saber para ter uma fé pura é tendo uma vida pura. E a vida pura passa por deveres, por princípios, por relações interpessoais, por deveres sociais públicos, por comportamento e conduta que agrade não aos homens, mas sobretudo a Deus, porque é a Ele que importa agradarmos, e não aos homens. E quais são esses deveres? Eu extraí alguns aqui, porque eles fazem parte de um conjunto dos demais. Primeiro dever está aí no versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quem são esses guias? Que guias são esses que o escritor sagrado está falando aqui? Naturalmente, na compreensão do texto sagrado, são os dirigentes das comunidades locais, seus pastores. Uma vida que busca agradar a Deus em santificação, ela entende que vai considerar, atentar para o trabalho daqueles que lideram a comunidade. E aqui pastores não é somente o pastor, o docente, é o regente também. E essa palavra aqui
impõe duas linhas. A linha da obrigação daquele que é o líder, o guia, como ele deve ser, e impõe a obrigação e o dever daqueles que são liderados por ele. Portanto, é uma via de mão dupla. Não é uma palavra só para o povo, é uma palavra também para quem é o guia, para quem é a liderança, para quem é o pastor, para quem é o presbítero. E é preciso a gente entender isso, amados. E segundo Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, ele chama a atenção, no capítulo 5, que devemos considerar o trabalho que eles realizam, levar em conta o que eles fazem, que é algo espiritual. E esse considerar e levar em conta diz respeito ao meu aprimoramento espiritual. Ou seja, para entender que o Senhor sacrificou-se pelo povo com seu próprio sangue fora da porta, nós precisamos entender como andar dentro da porta. Como é que estamos tratando? Porque Jesus é o pastor supremo das nossas almas, como diz o versículo de número 20. Ele é o pastor das ovelhas, que pelo sangue da eterna aliança nos aperfeiçoa para todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante de Deus, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Ou seja, quando não há consideração, respeito, atenção para com aqueles que apresentam Jesus, que ministram o ensino da correção, que trazem a mensagem espiritual, que fortalecem a nossa vida, nós não estaremos sendo aperfeiçoados, não estaremos agradando a Deus e não estaremos enxergando Jesus. Entenda isso, é relação interpessoal, congregacional, é o povo, é como ele se comporta. Um ministério espiritual não é humano, ele é dado por Deus, para que o povo seja abençoado. Então a primeira pergunta que nós fazemos: como temos olhado aqueles que nos governam? Como temos olhado aqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade? Como temos olhado aqueles que procuram estabelecer os padrões bíblicos de fé para nós quando ministram? Sejam eles presbíteros, regentes ou docentes. Como enxergamos esses líderes, esses guias? E como os tratamos? Segundo lugar, essa ideia de santificação fora da porta, para sermos santos dentro, agradarmos a Deus e sermos aperfeiçoados, passa pela ideia da prática do bem. Olha o versículo número 16, por favor, aí. Até porque os versículos 7 até o versículo de número 13 nos fala daquilo que os deveres espirituais tratam a respeito desses líderes, e bota Jesus, coloca Jesus como o mesmo ontem e hoje, e o que será para sempre, o que chama, o que vocaciona, o que salva, o que classifica como santo, o que aperfeiçoa, o que nos coloca no meio do povo, o que nos faz olhar para a cidade santa, o que nos faz ir para Sião, o que nos faz viver aqui é Ele, o ontem, hoje e o sempre. Assim como valeu para os hebreus, vale para nós hoje aquilo que Ele é e aquilo que Ele nos ensina através dos que nos guiam. Mas em segundo lugar, é necessário praticarmos o bem, irmãos. Há um slogan no Mackenzie, que é uma instituição nossa da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem sua sede em São Paulo, que traz assim: fazer o bem faz bem. Que coisa bonita, né? Fazer o bem faz bem. O que a gente entende dentro de um silogismo, da lógica? Que quem não faz o bem,
faz mal. Lógico que se sentirá o quê? Mal. Por isso que quando nós não fazemos aquilo que não é bom, aquilo que é mal, tanto aos olhos de Deus quanto aos olhos dos homens, nós não nos sentimos bem, a gente se sente mal. Ou você nunca sentiu isso? Quando disse uma coisa que não deveria ter dito, quando fez uma coisa que não deveria ter feito, quando deveria ter feito algo e não fez. Algum mal, alguma coisa que não é boa, que foi praticada, que se alojou no seu coração, na sua mente. Quem é aqui que vai dizer que se sentiu bem quando praticou? Só o ímpio. Porque se for crente, não vai se sentir bem, vai se sentir mal com o mal praticado. E alguns podem entrar até em parafuso, desculpa a expressão popular, pode dar um chute mental aí, e não é à toa que tem muita gente com depressão, e depressão espiritual, não é psíquica não, porque se permitiram alojar aquilo que não é bom na mente, no coração, e vão indo de mal a pior, e vão contaminando, e vão se sentindo mal, e não se sentem bem. Olha o versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus tem prazer quando a gente coopera, quando a gente pratica o que é bem, o que é bom, quando a gente pratica o bem, quando a gente mutuamente coopera. E aqui tem relação com os que lideram e com os que são liderados, haver uma mútua cooperação. O sacrifício de louvor que a gente presta a Deus deve ser acompanhado de obras de amor. Olha o texto aí, por favor, versículo 15, que veio antes do 16, que lemos nesta hora sobre não negligenciar. A palavra para negligenciar é assim: não faça pouco caso, não diminua a importância do que eu estou dizendo, não subestime o valor desse dever, não analise por baixo, analise sempre por cima, não negligencie o quê? Igualmente. O que ele está falando no versículo 15? Por meio de Jesus, pois o quê? Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Sabe o que isso significa aplicando a nossa realidade, meu querido irmão, minha querida irmã? Que quando eu não pratico o bem, quando eu negligencio a mútua cooperação, o auxílio ao outro, quando na comunidade eu não participo como deveria participar, e quando eu, pior, faço aquilo que eu não devo fazer, qual é o sacrifício do louvor que eu estou oferecendo a Jesus e por meio dele, que agrade ao Senhor, que Deus vai se comprazer? Porque a palavra que aparece aí para comprar, no versículo 16, é ter prazer. Deus vai ter prazer de quem não está praticando bem e vai lá cultuar? Seja sincero. Sabe o que significa louvor? Louvor significa elogio. A palavra louvor no latim vem de laudum. Quem é que tem condições de emitir um laudo jurídico? Quem é que tem condições de emitir um laudo médico? Estou falando de pessoas que trabalham na área aqui. Quem tem condições de emitir um laudo contábil? Tem contador aqui também. Quem tem condições de emitir um laudo técnico de uma obra de construção? Notou aí? Só emite laudo quem é da área. Se eu for emitir um laudo contábil de alguma coisa,
pode ter certeza, vai ter um buraco do tamanho do mundo nesse laudo. Se eu for emitir um laudo médico, aí Ícaro vai me pegar aqui e vai dizer, pastor, o senhor não disse bulhufas. Se eu for emitir um laudo, Josevaldo vai me corrigir, se for um laudo contábil, ele vai dizer, não é assim. Se for um laudo médico, Ícaro vai me corrigir, não é assim. Se for um laudo de uma obra, Gustavo vai dizer, pastor, está fora, o senhor está numa furada. Se for um laudo jurídico, eu até posso acertar um bocado de coisa. Quem sabe eu consigo até fazer um parecer jurídico razoável, porque é a minha área. Então, o que está sendo dito aqui? Como é que Deus vai emitir um laudo do meu louvor, se ele não estiver perfeito? Esse louvor a Deus vai ser aceito como por ele? Será que ele vai aceitar, ele vai laudar o meu elogio a ele? Se eu não estou praticando o que é bem e não estou trazendo prazer a ele, que elogio ele vai receber? Meu irmão, desconfie quando você recebe um elogio de alguém que você sabe que só lhe caceta. Você já fica com a orelha em pé, não é verdade? Ei, lá no trabalho, hein, Marta? Tem alguém que só lhe... Hein, Nara? Aí, um belo dia lá, de manhã, você chega... Ô, Marta! E dá aquele elogiaço. Oi, Nara! Você já fica... Epa! Tem uma coisa errada aqui. Ou eu fiz tudo muito bom, ou aí tem alguma... A gente não aceita. Imagine Deus. Jesus sofreu fora da porta para santificar o seu povo, para que a gente possa praticar o que é bem, o que é bom, o que é agradável, o que dá prazer a Deus na comunidade, nas relações interpessoais. Olha aí, ó. Liderança vertical e agora a relação horizontal. Por fim, como viver essa vida santa na prática? Versículo 17. Leia aí para mim. Leia aí comigo. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aí ele começa com os guias e termina com os guias. O que está sendo dito aqui? Entenda de uma vez por todas, aqueles a quem Deus levanta para liderar o seu povo, são instrumentos usados por Ele para abençoar o mesmo povo. E a única coisa que eu tenho que entender é que Deus deu à igreja pessoas responsáveis para ajudar esses líderes no trabalho, e esses alguém são vocês. Para que o trabalho que seja realizado não faça ele gemendo, não se desgaste à toa, pelo contrário, sinta prazer, sinta satisfação, contentamento, alegria. Meu irmão, minha irmã, é difícil. Tem um cântico que meu saudoso professor, ainda vivo, hoje está na Holanda, Reverendo Franz Leonard Schalwick, Chiquinho, nosso querido Chiquinho. Sei lá do IBN, deve ter ouvido ele falar algumas vezes por lá. De vez em quando ele cruzava a gente nos corredores. Ele tinha uma prática salutar. Uma era perguntar o versículo Obadias. Ele dava 12 versículos para a gente decorar quando a gente chegava no seminário. Tinha Obadias lá também, não tinha no IBN? 12. A gente não entendia na época. Eu não entendia. Por que isso? Se a gente estivesse indo para o banheiro, ele cruzasse com a gente, dependendo do aluno, ele perguntava: meu irmão, o Obadias que está lá em 1 Coríntios 4, 2 diz o quê? Você tinha que, na hora, responder. A gente não gostava. Ele estava indo para o baba na quadra, ele: meu irmão,
o Obadias lá de Miqueias 7:6 diz o quê? A gente tinha que saber de cor. Se fosse no mercado, tinha um bom preço na esquina, e às vezes o seminarista ia lá comprar um pacotinho de biscoito para merenda, e se ele estivesse lá e encontrasse a gente no bom preço, ou na frutaria que vendia do lado, na outra esquina, encontrasse o seminarista, dependendo da coisa, meu irmão, e o Obadias tal, diz o quê? A gente achava aquilo um absurdo. Como é que um diretor, um reitor de um seminário fica preocupado com essas, sabe? Com essas coisas, decorar versículo. Ele está aqui para aprender teologia. E a gente questionava, não aceitava muito na época. Passados os anos, a gente foi compreender. Sabe o que ele estava querendo formar na nossa mente, na nossa cabeça? Sejam fiéis. Lembrem sempre para o que vocês foram chamados. Para que vocês façam sempre com prazer, com alegria. Vocês irão cuidar do rebanho de Deus. E precisam ser fiéis. Aí ele, às vezes, não perguntava o versículo e cantava o cântico. Não é fácil a nossa vocação, mas é eterno nosso galardão. Almas para Jesus ganhar, tal é o nosso alvo, vamos trabalhar. Aí ele cruzava com a gente nos corredores da sala de aula, no intervalo. Irmão, cante aí, irmão. Não é fácil a nossa vocação. Não é fácil a vocação pastoral, ministerial, a vocação de um presbítero, de um líder da comunidade. Não é fácil. Então vamos ajudar eles a trabalharem com alegria, sem pesar, sem gemido. E no encontro da nossa turma de 30 anos, lá no SPN, viu, que a gente realizou, consegui ser o relator de uma comissão, juntei dos 31 que estavam vivos, os 33 que concluíram, 31 estavam vivos, porque 2 foram chamados para a glória. Eu consegui juntar 18, para a gente comemorar lá nos corredores do seminário, os 30 anos da nossa colação de grau. E qual foi a nossa surpresa, depois do culto de ação de graças que realizamos lá na capela do SPN? Um vídeo que um colega que estava passando uns dias na Holanda de férias, resolveu visitar em Amsterdã, reverendo Francisco. E disse, reverendo, mês que vem vamos ter o encontro da nossa turma. O senhor lembra? Ele, lembro, irmão. Modéstia à parte, a nossa turma marcou o seminário, viu? É só chegar lá e perguntar para a turma João Calvino, que vai dizer quem é ela. Tem até uma placa lá. Aí ele fez um vídeo e deu uma pequena palavra, leu a Bíblia. E antes de dizer parabéns pelos 30 anos, ele fez a pergunta: pistós, irmão, pistós? Novamente nos fez lembrar os corredores do seminário. Ele queria saber se depois de 30 anos ainda tinha gente sendo como ele esperou que fosse. E aí a gente de cá, sem ele ouvir, né? Todo mundo no auditório aqui gritou, pistó, Chiquinho! Agradar a Deus, fazer com prazer a obra dele, mas é necessário que você obedeça aos seus guias. Olhe e ore por eles, para que eles não façam as coisas gemendo, porque sabe quem vai prestar contas das almas, os crentes diante de Deus? São os pastores. Você vai prestar a sua conta, mas eles vão prestar contas de todos vocês. Não é fácil a vocação, mas é uma alegria o galardão que a gente vai receber. Que Deus nos abençoe. Entenda, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fora da porta, Ele derramou seu sangue para sermos santos. Não deixe se envolver por coisas que não são boas. Pratique o que é bem, auxilie, ajude. Tenha o coração confirmado na graça, se aperfeiçoe em Cristo Jesus. Considere, valorize.
Ofereça o seu louvor a Deus como algo agradável. E entenda, você está indo para os céus, a cidade, a Sião, Jerusalém. E para lá depende de como você vive os seus deveres aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar com uma oração. Fique de pé. Vanilene, ora para nós, minha irmã, e depois da oração impetraremos a bênção. Amém. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra ministrada nesta manhã. Ó Deus. Que ela possa ser uma semente, ó Deus, que Ó encontre um Deus. terreno fértil e que possa frutificar e Amém. que possa produzir bons frutos. Que seja assim, Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos isso. Abençoe as nossas vidas, as nossas famílias. Amém. Leva-nos em paz aos nossos lares agora. Por favor. No nome de Jesus nós choramos. Amém. E que agora o amor de Deus, que é eterno, a graça de Jesus, que é maravilhosa e superabundante, e todo o poder do Espírito Santo, que é ativo em nós, repouse sobre a igreja de Deus aqui reunida nesta manhã, e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Podem sentar até a noite, se Deus quiser.